Vamos à confissão, então, propriamente dita. Como fazer a boa confissão? Primeiro, o exame de consciência, esse que nós estávamos discorrendo um pouquinho agora. Arrependimento sincero, propósito de não mais pecar. Fazer uma oração, que pode ser oração espontânea ou ato de contrição. A confissão em si, que é o momento ao qual nós acusamos os pecados para o padre. E a penitência. Exame de consciência é o momento ao qual você vai examinar a sua consciência e ver quais pecados você cometeu. Lembrando, você não é para fazer exame de consciência do pecado do pai, do pecado da mãe, do pecado do amigo. Não, você vai avaliar os teus pecados. Que lá na confissão você vai acusar os teus pecados, não o pecado dos outros. Para facilitar esse exame de consciência, avalie a tua consciência por meio desses 4 pilares: relacionamento com Deus, relacionamento com as pessoas, relacionamento consigo mesmo e o relacionamento com o mundo. Eu, junto com este vídeo encontro, eu vou mandar um e-book sobre a confissão. Lá tem um modelinho de exame de consciência. Mas, lembrando, é você que, por meio do exame de consciência, tem que avaliar os agravantes. Se o pecado que você fez foi grave, se o pecado for leve. Mas, para facilitar a realização do teu exame de consciência, lá no e-book sobre confissão na prática, que eu vou mandar para você, tem lá um modelinho de exame de consciência que você pode estar fazendo. Uma dica muito importante se você não tem o costume de se confessar, se você não sabe muito bem ainda o que é o exame de consciência, tu pega um papel e anota todos os teus pecados. Todos, desde graves, leves, todos os pecados que você se lembrar, anota nesse papelzinho. E daí depois, conforme ali o exame de consciência, tu vai classificando. Esse aqui é mortal. Esse aqui é venial. Esse aqui eu não sei. Vou pensar. Tá, aconteceu N situação. Então, talvez esse pecado possa ser venial. Tá. Aí, por meio, você anotar no papel, vai clareando a tua cabeça e se torna ali um pouco mais fácil de você avaliar o que é mortal, o que é venial. Se você preferir, se ficar com medo de esquecer os pecados lá na confissão, você pode levar esse papel com você. Se não quiser, não precisa. Mas você tem que dar um jeito em 2 coisas. Primeiro, depois de ser usado, você tem que dar um jeito de consumir esse papel. A melhor maneira é queimar. E por quê? Porque não precisa que os outros vejam os teus pecados. Pecado é lá entre você e o padre. Então, não precisa o pai e a mãe saber, não precisa o irmão saber, não precisa os amigos saber, tá? Então, anotou no papel, fez esse exame de consciência, fez essa classificação. Se acha que tem necessidade de levar na confissão, leva. Se não tem necessidade, queima, consome papel, tá? Outra coisa, não deixe ninguém ver, tá? É a tua confissão, é os teus pecados. Ninguém precisa ver isso, tá? Se você for fazer isso, se você for ver essa dica aí, não deixa ninguém ler esse papel de jeito maneira, certo? Vamos lá. Um exemplo daquilo que eu falei ali sobre o papelzinho, sobre o exame de consciência. Tá, isso aqui é apenas a simulação, tá? Isso aqui não peguei pecado meu, não peguei pecado de ninguém. Isso aqui é uma simulação para você entender um pouquinho melhor como é que funciona o exame de consciência. Tá. Imagine-se o seguinte
tem o seguinte pensamento. Tá, vou me confessar para Crisma e vou fazer aqui o meu exame de consciência. Quais foram os pecados que eu cometi? Vamos lá. Tá, rezei com preguiça, falei palavrão pra minha avó, me irritei com o colega, contei segredos dos meus amigos para os outros, não prestei atenção na missa, inventei mentiras sobre pessoas que eu não gosto, tive inveja, comi mais do que o necessário, fiquei com alguém sem firmar compromisso nenhum, me embriaguei, não fui na missa por preguiça, fiz piadinhas usando o nome de Deus e dos santos, frequentei lugares contrários à minha fé, enfim, tá. Esses aqui são meus pecados. Tá, vamos fazer a classificação agora. Lembrando que pecado mortal, para ser pecado mortal, deve atender a 3 itens: matéria grave, consciência plena e vontade deliberada. Então, vamos primeiro aos pecados mortais, que é os mais fáceis de decifrar. Tá, pecado mortal. Primeiro, falei palavrão para minha avó. É matéria grave? Porque vai contra o 4º mandamento. Tive consciência plena de fazer esse pecado? Tive, porque eu sabia que era pecado. Fiz porque quis? Sim, ninguém me pediu. Ninguém me obrigou a falar palavrão para minha avó, né? Portanto, pecado grave. Tá. Segundo pecado lá. Contei segredos dos meus amigos para os outros. É matéria grave? Vai contra o 8º mandamento. Fiz consciência plena? Fiz, porque eu sabia que era pecado. Teve vontade deliberada? Teve. Ninguém me obrigou a contar segredos dos amigos. Contei porque quis. Pecado grave. Próximo. Inventei mentiras de pessoas que eu não gosto. É matéria grave? Vai contra o 8º mandamento. Fiz consciência plena? Sim. Fiz vontade deliberada? Sim. Pecado grave. Vamos lá. Tive inveja. É matéria grave? Vai contra o 10º mandamento. Consciência plena? Sim. Vontade deliberada? Sim. Pecado grave. Me embriaguei. É matéria grave? Fiz consciência plena? Sim. Tenho vontade deliberada? Sim. Pecado grave. Não fui à missa por preguiça. É matéria grave? Vai contra o 3º mandamento. Fiz consciência plena? Sim. Tive vontade deliberada? Sim. Faltei porque quis. Pecado grave. Vamos lá. Fazer piadinhas usando o nome de Deus. É matéria grave? Vai contra o 1º mandamento. Fiz consciência plena? Sim. Sabia que era pecado. Fiz porque quis? Sim. Pecado grave. Frequentei lugares que contrariam minha fé? Tá. É matéria grave? Fere o 2º mandamento da lei de Deus e fere o 1º mandamento da Igreja Católica. Fiz consciência plena? Sim. Estava consciente de que frequentar lugares contrários à minha fé era pecado, era de matéria grave. Fiz porque quis? Ninguém me obrigou? Não, ninguém me obrigou. Fiz porque quis. Pecado grave. Agora vamos aos pecados veniais. Tá. Vamos lá. Rezei com preguiça. Tá. É matéria grave? Não. Fiz consciência plena? Sim. Vontade deliberada? Sim. Tá. Opa, peraí. Mas eu disse não a um dos itens, que é matéria grave. Ou seja, se eu disse não a um dos 3 itens do pecado mortal, né? Esse pecado não é mortal, e sim venial. Tá. Me irritei com o colega. É matéria grave? Não. Fiz consciência plena? Sim. Tive vontade deliberada? Sim. Mesma coisa do primeiro. Eu disse não para o item, então meu pecado é venial. Não prestei atenção na missa. É matéria grave? Não. Fiz consciência plena? Sim. Fiz vontade deliberada? Sim. Pecado venial. Vamos lá. Comi mais do que o necessário.
É matéria grave? Sim, tá? É matéria grave, porque gula é um dos pecados capitais, tá? Fiz consciência plena? Sim. Vontade deliberada? Sim. Mas, atenção, eu comi mais do que o necessário. Eu fiz isso todos os dias? Não. Fui lá na festa de casamento, a comida estava muito boa, estava deliciosa, ótima. Comi mais do que o necessário. Isso é pecado mortal? Não, tá? Porque foi só um dia. Essa atitude não se repetiu, tá? Então, por isso, ela é um pecado venial. Mas, se eu fizesse isso todos os dias, se todos os dias eu comesse mais do que o necessário, né? Por exemplo, no almoço, eu fico saciada lá com um prato de comida, mas eu vou lá e como 4 todos os dias. Isso é considerado gula. Então, isso é uma matéria grave, tá? Então, pecado mortal. Mas, se eu como exageradamente um dia, por exemplo, é pecado venial. Vamos ao próximo. Por último, fiquei com alguém sem firmar compromisso nenhum. Ou seja, você foi lá, deu só os beijinhos lá e acabou. Sem compromisso nenhum. Cada um seguiu sua vida, pá. Tá bom. É matéria grave? É pecado contra a castidade. Você fez com consciência plena? Não. Por quê? Porque eu não sabia que era pecado. Opa, peraí. Então, né, se você não sabia que era pecado, você não tinha consciência plena. Então, esse pecado não é mortal, e sim venial, tá? Então, por isso que é muito importante fazer o exame de consciência. Os pecados veniais não são necessários de acusar na confissão como os pecados mortais, mas é muito importante acusar os pecados veniais até como uma maneira de vencê-los, tá? Porque muitas vezes a gente tá bola. É pecado venial, não tem problema. Tá, digamos assim, ó. Eu rezei com preguiça um dia. Tá, daí chega no outro dia. Tô com preguiça. Não vou rezar. E dei um mês depois. Eu não vou rezar. Porque eu tô com preguiça. Porque eu não quero. Porque eu tô cansado. Porque não sei o que. Quando vê, você já tem perdido tua fé. Você não vai mais na missa. Você não faz mais nada. Né? Você virou as costas para Deus. Literalmente. Aí, nessa altura, já é um pecado mortal. Tá? Então, cuidado. Devemos ter muito cuidado com os pecados veniais. Porque quando cometemos os pecados veniais repetidamente, eles podem nos levar ao pecado mortal. Então, não devemos fazer pouco caso dos pecados veniais. Por isso que, mesmo não sendo obrigatório acusá-los na confissão, é muito importante que você os acuse, para que seja uma maneira muito mais fácil de vencê-los.